Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema: maldição hereditária. Você crê em maldição hereditária? Você crê em maldição hereditária? No Brasil hoje, esta é uma doutrina sutil e perigosa, tem causado grande confusão, tem causado no meio do povo de Deus, no arraial do povo de Deus, confusão. E na minha visão, é mais um dos ataques de Satanás em sua incansável luta para destruir vidas que já foram salvas pelo poder do sangue de Jesus. E tem conseguido muitos resultados. Pregadores, líderes que usam dessa teoria, achando que é uma teologia bíblica, este ensino, essa doutrina herética, e tem levado muitos, principalmente pessoas novas, pessoas imaturas, frágeis em sua vida espiritual. Então eu quero colocar aqui, e a minha argumentação é: existe maldição hereditária? Agora eu quero falar o seguinte, para você que crê na maldição hereditária: se existe a maldição hereditária, teria de ter também a bênção hereditária. Sim ou não? Se existe a maldição hereditária, tem de ter também a bênção hereditária. E quando eu vejo, por exemplo, filhos de crentes desviados e foram criados no temor de Deus, educados nos princípios da palavra de Deus. Dá para você entender? Se existe a maldição hereditária, teria de existir a bênção hereditária. E a ideia que eu quero colocar aqui é que a responsabilidade é de cada ser humano, de cada um de nós. E eu quero ler aqui Ezequiel capítulo 18, quando o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, e este texto aqui cai por terra toda a ideia de maldição hereditária. E o texto que diz do capítulo 18, versículo 1 em diante: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos seus filhos é que se embotaram? Eram provérbios que existia. E eles estavam proferindo este provérbio, pegando da realidade contextual, histórica lá. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos seus filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, nem recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus estatutos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes sacrificar nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir e tal, aí ele vai falando aqui, ó. Aí ele fala: todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Agora, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, aí ele vai, né? Aí ele fala: quanto a seu pai, porque praticou extorsão,
roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Eu quero pedir você, que está me ouvindo, me assistindo, para você ler esse texto de Ezequiel 18. Quando aqui Deus fala ao seu povo, um povo que dizia o seguinte, um provérbio que existia lá, um provérbio: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. E eles estavam declarando este provérbio. Aí Deus escreve, inspira o Espírito Santo a Ezequiel para dizer, olha, cada um tem sua responsabilidade. E eu quero argumentar, meus irmãos, porque esta teoria de maldição hereditária tem entrado dentro das igrejas, tem oprimido crentes. Agora eu quero dizer o seguinte, essa teoria, essa doutrina de homens, ela tem tirado a paz de crentes. Porque é muito mais fácil hoje, gente, a gente criar essas doutrinas, esses ensinos de homens mal instruídos, que forçam a Bíblia a dizer o que a Bíblia não diz. É muito mais fácil arregimentar fiéis, pessoas com as emoções fragilizadas, para ensinar uma doutrina como esta, que ao invés de libertar, ela oprime, ela escraviza, ela tira da pessoa que foi salva, que foi liberta pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue da cruz do Calvário, tira a liberdade que ela tem de ser um adorador, de ser um filho. E as pessoas criam uma teoria como esta, baseado em questões sociais, questões psicológicas, para oprimir. Então vamos conhecer que os conceitos daqueles que defendem a maldição hereditária, o argumento da herança hereditária. E de acordo a estes mestres, eles ensinam a existência de crentes amaldiçoados, e eles dizem que a maldição hereditária é uma autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem. O pai, a mãe, por exemplo, que dá uma autoridade ao diabo de agir na vida do seu filho e para causar dano à vida do amaldiçoado, e levando essa pessoa a viver completamente fora dos propósitos de Deus. Então, se uma pessoa não for chamado para quebrar essa cadeia de maldição hereditária, herança maldita, maligna e invisível, isso vai se espalhando e alcançando misteriosamente os seus descendentes, de geração a geração, de geração a geração. E aí traz problemas de ordem espiritual, familiar, relacional, emocional, física. Então eles acreditam que a maldição tem o poder de autoconcretizar-se. E como é que eles fazem isso? Como é que eles dizem isso na prática? Então eles dizem o seguinte: se há na família alguém com problemas de prostituição, de alcoolismo, é devido à presença de um espírito maligno atuante nos ancestrais da família, alguém do passado lá, um avô, um bisavô. E eles dizem o seguinte: por trás do pecado da pessoa está o pecado ancestral familiar. Esse ensinamento, gente, é fundamentado principalmente aqui, olha, em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, quando diz o seguinte:
Eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eles usam também Levítico 26, 39, Números 14, 18, Deuteronômio 30, 19. Então estamos estudando aqui sobre maldição hereditária. Maldição hereditária existe? Você acredita nela? E eu volto a fazer a pergunta, se existe maldição hereditária, eu questiono, por que não existe também a bênção hereditária? Entendeu? Agora vamos ver o argumento das palavras malditas que este pessoal que ensina maldição hereditária advogam. Então, os que defendem a existência da maldição hereditária, eles afirmam que as palavras humanas, que são ditas de forma impensada e precipitada, elas têm poder em si mesmas para liberar a ação do diabo na vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração. E para eles ensinar isso, eles fundamentam, principalmente, aqui em Tiago, capítulo 3, 8 e 10. E aqui diz o seguinte: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aí ele aqui diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Então eles argumentam que, quanto à maldição hereditária, que o segredo está aqui em Tiago. Que você, ao declarar uma palavra de maldição contra teu filho, você estará dando legalidade ao diabo para agir. Eu gosto de trabalhar essa ideia de maldições psicológicas naturais da vida. Naturais da vida. Entendeu? Agora veja bem, um garoto, por exemplo, eles argumentam que pode tornar-se homossexual simplesmente porque o seu pai o amaldiçoou chamando-o de mulherzinha. Veja que, segundo essa estranha crença, o rapaz tornou-se homossexual não porque escolheu ou decidiu pessoalmente, mas a sua homossexualidade foi despertada e alimentada pelas palavras de maldição ou de zombaria proferidas e lançadas pelo seu próprio pai. Resultado: por ser tanto amaldiçoado, acabou se tornando homossexual. A palavra humana gerou a imoralidade. Observa que o rapaz, mesmo o próprio rapaz, não teve nenhuma responsabilidade sobre seu comportamento sexual pecaminoso. Na verdade, segundo os defensores da maldição hereditária, qualquer pecado é precedido por palavras de maldições de famílias. Então, se uma pessoa é mentirosa, homicida, invejosa, violenta, nervosa, a pessoa é briguenta, é porque foi vítima de palavras de praga, pronunciadas principalmente pelos pais. Sendo assim, as palavras têm poder para determinar o futuro, o destino, o caráter das pessoas, e isso, na visão deles, é fechado. Eu até acredito que existem algumas maldições psicológicas, o pai que fala, bate no menino, declara que ele nunca vai ser ninguém. Pode ser que sim, pode ser que não acontecer. Por quê? Porque vai muito também da persona, vai muito da estrutura daquele menino. Por exemplo, eu conheço na minha família um casal, um cara totalmente doido, a mulher totalmente louca, viciados, eram em baralhos, em jogatinas. Nasceram 2 filhos, a menina e o menino. A menina, uma bênção. A menina nunca quis fumar, pelo contrário, detestava o cigarro. O rapaz nunca quis beber. Hoje ele é pastor, ela é uma bênção, esposa de um pastor. Está entendendo? O problema é que eles colocam fechado, e eu acredito, sim, acredito, que você pode declarar palavras, por exemplo, quanto à sua esposa, você não presta, você... eu vi um caso, por exemplo, de uma moça, de uma mulher, uma jovem senhora, que o marido, quando ela estava na sua 3ª gravidez, ele falou assim: olha, amor, quando você está grávida, tem nojo de você. Aquelas palavras foram introjetadas na alma daquela menina, que ela foi se sentindo desdenhada, a sua autoestima zerou, e eles estavam separando. Agora, tem
as palavras tiveram naquele momento um poder na vida daquela mulher, de acordo com a sensibilidade dela, a estrutura emocional sensível dela, sim. Mas tem gente que não. Não. Eu mesmo conto as coisas que eu tive muitos traumas. Eu sempre falo com vocês. Complexos. Mas tiveram coisas que vieram me desafiar para eu crescer, para que eu seja quem eu sou hoje. Entendeu? Agora veja, essa ideia deles de dizerem que as palavras vão definir, eles fecham quanto a isso para argumentar. E eu vou dizer a verdade, essa doutrina ela é bonita. Ela emociona, porque ela traz medo às pessoas. Então tem gente aí, poxa vida, será que eu não tenho alguma maldição hereditária na minha vida, porque eu sou assim, gente? Agora veja o argumento do nome, ou dos nomes malditos. Os que acreditam em maldição hereditária também defendem que a maldição pode atingir a pessoa dependendo do nome que tenha. Meu Deus, irmãos, brincadeira. Eles afirmam que há nomes que trazem maldição em si, pelo seu significado. Entendeu? Então, o bom nome é equivalente ao bom destino. Então, você pensa aonde esse pessoal chegou, gente. Você pensa aonde a pessoa dessa chegou. O nome Mara significa amarga. Presta atenção. Nossa igreja tem uma irmã, esposa de um pastor. E você talvez chama Mara. Amarga. Aquele nome lá que Noemi disse, não me chame Noemi, esperançosa, feliz, aventurada, me chama de amarga, porque eu sou uma mulher amarga. Agora já pensou, toda Mara agora, mulher de Deus, porque o nome dela é amarga, significa que ela é amarga? Inclusive a Mara que eu conheço, né? É a Mara que ri demais, feliz. Então para eles, o bom nome equivale ao bom destino. E quantas pessoas que têm nome aí de gente, sabe? Nome de rei, nome de príncipe, mas são pessoas que vivem derrotadas. Eles dizem que o mau nome é equivalente ao mau destino. O caráter de uma pessoa dependerá não de suas escolhas ou decisões pessoais, mas exclusivamente do seu nome. Ao observarmos o que se ensina esse pessoal, nós vemos que o ensino é basicamente fundamentado e sistematizado sobre uma série de experiências pessoais e é basicamente fundamentado, sabe, em experiências, então, subjetivas. E esse pessoal, eles citam várias experiências de pessoas que, por causa dos nomes ruins que tinham, sofreram inúmeros fracassos espirituais, financeiros, conjugais, não conseguiram nada. Então, nessa condição, a pessoa só se verá livre desses transtornos, dessas maldições, se a maldição do nome for quebrada ou o nome for mudado. Eu já vi casos de homens que mudaram seus nomes por acreditar nesta heresia. Mas é o que eu sempre digo, gente, se pode complicar, para que simplificar? Não é verdade? É o que a Bíblia diz aqui no profeta menor: o meu povo perece porque falta o conhecimento da palavra. Porque tu, sacerdote, tem negado, não tem ensinado, não tem instruído. Pastor tem de estudar, tem de ler, tem de buscar argumentações para poder não deixar o povo errante. O meu povo está errante porque falta o conhecimento da palavra, porque nós, irmãos, pastores, líderes, estamos dando para eles aquilo que não alimenta a alma, o espírito. Quantas doutrinas heréticas, quanto ensino herético. Esse aqui, maldição hereditária, é um ensino herético. Não existe base na Bíblia. Segundo as explicações da maldição hereditária, não somos responsáveis diretamente pelos nossos próprios pecados. Somos, sim, vítimas das escolhas pecaminosas dos nossos antepassados. Esse é um problema. Esse conceito é bíblico, gente. Olha o texto aqui que fala.
A alma que pecar, essa morrerá. Olha o que o texto aqui de Ezequiel 18 diz. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne e tal, e tal, e tal, aqui diz que ele vai responsabilizar todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. E aqui fala também o seguinte: e se o outro lá, um pai gerou um filho, que o menino andou nos caminhos do Senhor, Deus o abençoará. Aqui diz: quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Está aqui em Ezequiel 18, versículo 19. Então eles baseiam em Êxodo capítulo 25 e 6, onde encontramos Deus dizendo que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas seria realmente esse o ensino de Êxodo capítulo 20, versículo 5, gente? Então, antes de fazermos algumas considerações sobre este texto, vamos lê-lo em outras versões. Vamos ver aqui outras versões para entendermos melhor o seu sentido. Na Bíblia de Jerusalém está assim: eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora veja, a Nova Versão Internacional traduziu assim: eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Agora veja a tradução da linguagem de hoje. Nós encontramos o seguinte: eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então veja bem aqui agora. Esse texto está ensinando a existência da maldição hereditária. E qual é a opinião de alguns comentaristas? Olha, qual é a opinião de alguns? Por exemplo, o Alan Coller, ele diz que a expressão até a terceira e quarta geração se aplica aos que aborrecem, odeiam a Deus, que se recusam a viver em consonância com a vontade de Deus. Aí ele diz: já que este mundo pertence a Deus, e já que estamos todos envolvidos uns com os outros, qualquer violação da lei de Deus, numa geração fatalmente irá então afetar as gerações futuras. Olha o que Champlin diz sobre esse texto. Ele escreve o seguinte: a idolatria e o uso de imagens eram consideradas uma tão grave iniquidade que foram ameaçados poderosos juízes de Deus contra os idólatras, envolvendo até a quarta geração dos mesmos. Então, olha para você ver aqui. Ele diz o seguinte: podemos ter certeza de que os juízos de Deus são justos e envolvem os filhos dos idólatras, porque geralmente participam dos pecados de seus pais. Mas em casos de inocência, esses juízos eram suspensos. Todavia, persistiam as circunstâncias adversas criadas anteriormente. Ademais, existe aquela genética espiritual que transmite atitudes e costumes para os filhos, provocando assim a ira divina. Você entendeu? Os filhos podem sofrer indiretamente os resultados dos pecados cometidos pelos pais? Ninguém duvida, claro. Agora, resultados não é uma maldição, gente. É isso que é a questão.
Por isso que alguém fala assim, pastor Eugênio, olha, eu não estou entendendo mais nada, viu? Nesse estudo, pastor, olha, eu não estou entendendo mais nada. Mas é claro, a gente tem de ir na minúcia aqui, gente, tem de estudar. Tem de estudar. Um dia um líder aí falou, esse pastor Eugênio aí, negócio que ele fica aí, ele fica pensando que, e manda para a gente ainda, né? As muitas letras vai te fazer delirar, pastor. Sabe? Então, resultados não é uma maldição. Sabemos que as consequências do pecado não atingem somente o indivíduo que pecou, mas também a sua comunidade, os seus relacionamentos. Por quê? O contexto que ele está vivendo. Os resultados destrutivos do pecado podem continuar através das gerações, atingindo até os descendentes inocentes. A própria herança biológica transmite os resultados dos pecados dos pais aos seus descendentes. Por exemplo, eu sofro hoje de um problema de ansiedade biológica. Sabia disso? Ansiedade, glândulas desordenadas que liberam químicas. Sabe? Gente que tem problema aí. Um dia eu vi um pastor falando que quem nasce com o verdadeiro crente, os seus filhos não podem nascer com síndrome de Down. Por quê? Porque a maldição já foi quebrada e na cruz do Calvário, Jesus quebrou essa maldição. Gente, é genética isso aí. Então a própria herança biológica transmite os resultados dos pecados dos pais aos seus descendentes. Como assim? Um pai que fuma pode criar e transmitir defeitos genéticos aos seus filhos, netos e bisnetos. Mas é como eu disse antes, e pode ser que sim, pode ser que não. No caso que eu contei, a ilustração que eu contei aí para vocês, de uma sobrinha minha, o pai viciado em cigarro, em bebedeiras, a mãe em jogatinas e outras coisas mais, nasceu praticamente, isso não veio para ela. Entendeu? O testemunho do pai influencia negativamente ou positivamente a vida do filho? Sim. E depende sim também da personalidade deste. Sabia disso? Tem menino que ele nasce no lar podre, permita-me dizer isso, mas o menino é como um lírio que nasceu num brejo íngreme. Crer é também pensar, povo de Deus. O problema é que a gente não quer pensar. É mais fácil pregar maldição hereditária na igreja, convidar aquele povo para vir na frente e ficar lá, recebe, 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 recebe. O povo não recebe é nada. O povo não recebe é nada. E aí acaba o povo na frente ali, aquela, sabe, aquela dose. Lembra daquela dose que não resolveu nada? A AIDS em uma criança pequena pode ser o resultado da prostituição da mãe ou do pai. E se a mãe ou o pai da criança tiver pedido perdão para Deus, sabe? Se o pai mais a mãe pediu perdão para Deus pelo seu pecado, Deus perdoa, perdoa. Agora o resultado continua. Sim. A não ser que Deus faça um milagre e remova do corpo da criança o vírus HIV. Não acontecendo isso, o resultado é este. Deus perdoa o pecado da prostituição, mas o julgamento ou a consequência permanece. Sofremos pelo mal que praticamos, apesar do perdão divino. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que nós plantamos, nós colhemos. É isso mesmo que colherá. Está na Bíblia, sim. Agora, fica claro o seguinte, que o pecado sempre acarreta consequências, sim. A primeira consequência do pecado de uma pessoa é a vergonha. A segunda, a punição, o castigo. Todo pecado traz punição. Mas o julgamento divino é para remediar e corrigir, não somente para castigar. Dá para você entender? Agora o filho ou a filha dizer que se prostitui porque a sua mãe foi uma prostituta é outra história. Entendemos que a vida deste filho ou filha pode até ter sido influenciada pelo exemplo negativo da mãe ou do pai, mas já determinada, não. Vocês estão entendendo? Nada neste mundo é fechado, gente. O que é fechado é a salvação em Cristo, glória a Deus. Mas na realidade humana? Então, você tem um filho aí, sua filha pode ser afetada
Pode, sim, pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que eu volto a dizer, eu conheço filhos de crentes que estão aí vivendo como desgraçados, miseráveis, pior do que o pior ímpio. Mas cadê a bênção hereditária? Cadê? Nós não entendemos, meu. Por isso que a gente deve ler a Bíblia, nos curvar diante do Eterno e falar: Senhor, olha, eu dependo da tua graça. Então, se o filho se prostitui, é porque ele escolheu e decidiu pessoalmente se prostituir, e ele vai dar conta diante de Deus. Os filhos não se prostituem por causa da mãe, não se prostituem devido a uma maldição familiar. Por que não? Porque esse não é o conceito de pecado ensinado pela palavra de Deus. O conceito de pecado na Bíblia é muito diferente do conceito de pecado ensinado por esses admiradores dessa crença da maldição hereditária, que não leva em conta a responsabilidade pessoal pelo pecado. Olha o que eu vou voltar aqui na Bíblia novamente. Ezequiel 18. Tendem vós aí na casa de Israel, que estão proferindo esse provérbio, dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, tão certo como diz o Senhor. Jamais direis esse provérbio: eis que todas as almas são minhas, como a pai e também do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É preciso entender que a pessoa, o indivíduo, estava subordinado a seu grupo. Aqui a gente aprende sobre a questão do mandato cultural. Ele estava subordinado a seu grupo, mas jamais o indivíduo estava subordinado ao ponto de não ser responsável por seus atos pessoais. Ele era responsável. A palavra de Deus deixa bem clara que o pecador é culpado e responsabilizado por qualquer ofensa que comete, mesmo sem estar ciente de algum pecado pessoal. Ele é responsável, ele tem de entender, ele é responsável pelo seu pecado. Cada um vai dar conta. A responsabilidade pessoal pelo pecado é ainda mais ensinada e destacada por Deus, quando aqui o profeta diz que o filho não responde pelo pai, cada um responde por si. Entendeu? E é interessante aqui em João 9, 1-3, porque o mestre, o Senhor Jesus, destacou qualquer possibilidade de alguém ser castigado pelo pecado de seus ancestrais. Aqui diz em João 9, 1 em diante: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim, cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. O castigo do pecado do pai só será aplicado ao filho se este também cometer iniquidade. Cada um será punido pelas suas próprias obras iníquas. Não há nem maldade hereditária, nem bondade hereditária. Eu volto a dizer para vocês aqui, olha, um pai bondoso não gera necessariamente um filho bondoso, nem um pai maldoso gera um filho maldoso. Nesse caso, filho de peixe, peixinho não é. Né? E também nosso ditado de que tal pai, tal filho. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Olha, tal pai, tal filho. O filho de um pai obediente a Deus pode ser rebelde a Deus e acabar individualmente optando pela rebeldia. A Bíblia mostra que o iníquo Manassés, o mais perverso rei da história de Judá, lembra de Manassés? Homem perverso, gente. Sabe de quem ele era filho? Manassés, aquela encrenca, era filho de Ezequias. Isso prova que a retidão de Ezequias, do pai de Manassés, não transferiu automaticamente para o filho. Cada um carrega a sua própria culpa, mesmo recebendo
maus exemplos do pai, mãe biológico. Um filho, ele pode vencer na vida espiritual, relacional, material. Somos afetados, sim, mas não existe nada fechado. Entendeu? Se a pessoa nasceu um lar desgraçado, desordenado, vai cultivando pessoalmente no seu coração o temor ao Senhor, aí, olha para você ver o que aconteceu com Josias, filho do terrível Amon. Amon comeu uvas verdes, mas os dentes de Josias não foram afetados. Josias não herdou a maldade de seu pai, Amon. Não foi assim com Ezequias, filho de Acás? Acás comeu uvas verdes? Ele comeu. Os dentes de Ezequias foram afetados? Não. Ezequias foi aquele que decidiu, e quando eu falo decidir aqui para um calvinista falar, né, que a gente trabalha com livre agência e não com livre arbítrio, mas tudo bem. Ezequias, o que escolheu ser. Então, o provérbio popular citado pelo povo de Deus é desmentido pela própria história do povo de Deus. Depois você lê na tua casa aí, aqui Ezequiel 18. Então fica um alerta. Não basta citar textos bíblicos para fundamentar uma doutrina. É preciso interpretá-los corretamente, observando e respeitando o contexto de toda a palavra de Deus. A principal regra da hermenêutica, uma disciplina que ensina princípios da interpretação bíblica, é: a Escritura se interpreta a si mesma. Isto quer dizer, não podemos interpretar um texto isolado dos demais textos da Bíblia. O restante de toda a Bíblia precisa ser analisado com honestidade e seriedade. É isso que esses teólogos, que esses ministros, missionários, bispos, apóstolos, pastores têm ensinado, para confundir o povo, colocando o povo novamente sob um jugo. É verdade que os crentes de Gálatas estavam vivendo outra realidade, mas Paulo falou, olha, se anunciar um evangelho além do que está aqui, amaldiçoado seja anátema. Então, queridos irmãos, olha, eu quero esclarecer aqui sobre a palavra maldita. As palavras impensadas que pronunciamos podem determinar negativamente o caráter, o destino, o futuro daquelas pessoas que ouvem. Uma jovem pode repetir o mau caráter da mãe só porque ouviu a mãe dizer: quando você crescer, você vai ser igual à sua mãe. Sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Mas eu quero esclarecer, antes de terminar aqui, o argumento da palavra maldita. As palavras que pronunciamos podem determinar negativamente o caráter, o destino, o futuro de quem as ouve? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é fechado. Uma jovem pode repetir o mau caráter da mãe? Depende. Um filho pode não dar em nada só porque ouviu o seu pai dizendo: você não presta, você vai ser um traficante, você vai ser um bandido, você vai ser, sei lá. De repente vai crescer e ser um homem irrepreensível, um grande homem. Gente, na sociedade está cheia de gente assim. E não estou falando de crente não, viu, gente? Não estou falando de crente não, estou falando de gente da sociedade aí, que a mãe era terrível, o pai era terrível. Pode acontecer do filho ser igual ao pai? Pode ser que sim, pode ser que não. O problema é que a maldição hereditária fala definitivamente sim. Concordamos que as palavras humanas empregadas erradamente, sim, podem prejudicar? Pode. Eu volto a dizer quantos traumas que eu tive, quantos complexos, quanta coisa que me marcou. Olha Elias, o profeta Elias. Elias mesmo falou assim: ó Senhor, olha, meus pais vieram só até aqui, só eu não sou melhor do que eles não. Elias estava assumindo uma limitação que ele aprendeu na sua casa. Então pode ser que sim, pode ser que não. Então a palavra de Deus recomenda que usemos as nossas palavras com responsabilidade. Não devemos dizer palavras, né, que fazem mal aos outros. A Bíblia diz em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E essa ideia torpe no grego tem a ideia de torpedo, sabe? Sabe aquele torpedo lá que o pessoal lá no Oriente brigando, Israel, os palestinos, aqueles torpedos lá? A ideia, torpedo, não é somente palavrão, palavra indecente, mas palavra que vai difamar, que vai descaracterizar, que vai machucar, que vai vilipendiar a alma do seu filho.
Você entendeu? E vou dizer uma coisa para você aqui, bênção. Você, olha, e tem vezes que o pai pega tanto no pé da criança e xinga e tal, pois não é que aquilo melhorou a criança. Não estou liberando aqui não, é verdade. A gente não pode fechar nada. Não pode fechar nada. Então, uma pessoa pode ser bem-sucedida profissionalmente só porque em sua infância ouviu palavras positivas da sua mãe, tipo, você será grande, você será um grande empresário, você vai ser uma grande mulher, você vai ser uma sei lá. Então, se as palavras negativas se cumprem, as positivas deveriam também se cumprir. Então, as palavras humanas não têm em si mesmo poder para realizar aquilo que dizem. Não, realiza sim. Então, nós somos pequenos deuses, né? Deusinhos na terra. Coitadinho de você, meu irmão. Coitadinho de nós. Coitadinhos de nós. Então, existe a maldição hereditária? Você crê nela? Você crê? Olha, é preciso ter cautela na comunicação interpessoal. Muita gente tem confundido liberdade de expressão para falar sem respeitar os outros. O crente deve zelar pelo falar. A Bíblia não é a favor da linguagem intemperante, precipitada. A Bíblia diz em Provérbios 15:1. A Bíblia fala não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A Bíblia fala que nossa boca não pode sair palavras de bênção e maldição. Nós pensamos a mesma coisa que eles pensam nesse aspecto aqui. Agora, presumir que as palavras humanas podem, por si mesmas, determinar o sucesso ou o fracasso de quem as escuta é ignorar o ensino bíblico, gente. Não somos vítimas cegas nem da hereditariedade, nem das palavras humanas de maldição pronunciadas contra nós. Elas não têm forças para mudar nosso destino. As palavras de maldição do passado não têm que ser permanente, como uma espécie de amuleto de má sorte, pendurado em nosso pescoço para nos prejudicar o resto da nossa vida. Por isso eu quero falar com você que me assiste e que me ouve neste momento, para você erguer a tua cabeça, para você continuar em frente, e você de vez em quando pensa assim, foi o que minha mãe falou comigo, sabe? Eu acho que eu estou carregando uma maldição. Vai carregar se você quiser. Assim como você imagina na sua alma, você vai ser. Não totalmente. Senão vou contradizer o que eu estou falando. Não totalmente. Porque de repente eu vou decidir ser isso aqui. Isso não vai ser. Porque tudo também depende dos planos de Deus. Tudo depende do mover da história. Tudo depende daquele que tem o controle e que já escreveu, já determinou os nossos dias. Você crê nisso? Pois é, eu creio. Eu quero concluir e dizer o seguinte: o crente em Jesus pode ainda estar sendo em algum sentido afetado por uma maldição hereditária? Aprendemos através da palavra de Deus? Não. A palavra de Deus afirma aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra de Deus afirma aqui em 1 João 5,18, sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus o guarda e o maligno não pode tocar neles. Quando fala aqui, olha, não continuam pecando, a ideia de o pecado não terá domínio sobre vós. Esta é a ideia. O crente peca por não vigiar. Mas quando ele pecar, vixe, vem lá o capeta, sim, está repreendido. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Deus afirma aqui em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A palavra de Deus diz aqui, olha, em Romanos 1:2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus afirma aqui em João 3,6, o que é nascido da carne é carne,
mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o que diz aqui, Romanos 8,17, que somos filhos e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Os cristãos não herdam maldições. Ei, querida, você que está na loja aí, você que está na sua casa, você que está me ouvindo, você vai continuar crendo em maldição hereditária? Você, querido líder, colega pastor, continua pregando na sua comunidade essa heresia, essa mentira? Atormentando, apavorando o povo? O Senhor nos chamou para sermos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe demônio, não existe nada. A palavra de Deus afirma aqui em Atos 26, 17 e 18, que a pessoa que é liberta por Cristo é totalmente livre do poder de Satanás. E em vez de maldição, recebe remissão de pecados e herança pertencente aos santos. Olha, Deus não exige que creiamos em nada sobre si mesmo ou sobre sua obra redentora que não se encontra nas Sagradas Escrituras. O ensino da palavra de Deus deve ser suficiente para nós, filhos de Deus, que fomos adotados em Cristo, para permanecermos firmes, aguardando o arrebatamento, a redenção final. Escute, meu irmão. Escute. Tomemos para nós as palavras de exortação que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses. Ele alertou, aqui em Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Vamos tomar, irmão, essa palavra. Olha, vamos tomar para nós as palavras ditas aqui, sob a inspiração do Espírito Santo, pelo mesmo apóstolo Paulo aqui em Gálatas. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, que no Senhor Jesus Cristo, fomos completamente libertos do poder do império das trevas. É o que João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu volto, antes de orar, a perguntar para você: você crê em maldição hereditária? Será que você nunca parou para pensar? Se existe maldição hereditária, por que não existe a bênção hereditária? Eu quero fazer minhas considerações finais e dizer o seguinte: tem muita coisa mentirosa, doutrinas de homens, superstições, invenções de mentes doentes, líderes, mestres doentes, que o apóstolo Pedro já falou na sua carta, capítulo 2 e capítulo 3, que muitos viriam para enganar. O apóstolo Pedro diz aqui em 2 Pedro 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avarezas, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo será lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Você precisa, minha irmã, meu irmão, de fugir destas heresias que têm sido ensinadas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado
porque o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz vitórias tremendas. A nossa filiação com o Senhor, o Senhor conquistou por nós o pagamento da dívida que estava contra nós. O Senhor fixou naquela cruz e cravou naquela cruz toda a maldição que estava sobre nós. E agora nós somos livres. Eu quero te agradecer, Senhor. E eu quero te pedir agora para alguns pastores líderes que me ouvem, e também algumas ovelhas do Senhor, que é o pastor nosso, que estão sendo enganadas com essa doutrina herética, mentirosa, da maldição hereditária. Convença o Senhor, guia-os, traga de volta aqueles que estão do Senhor, não os deixe errantes. Eu oro por essa família, eu oro por essa mulher, eu oro por esse querido, em nome de Jesus, e te peço isso, pelos méritos da cruz. Amém. Amém? Olha, eu quero fazer um convite a você, você que mora aqui em Montes Claros, você que de vez em quando aí passa por Montes Claros, faça-nos uma visita na Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Aqui eu sou pastor no bairro Jardim Palmeiras, da Terceira Igreja Presbiteriana. Nós somos uma igreja dentro de uma linha calvinista, reformada, né? Nós cremos na soberania de Deus, e nós temos nossos cultos às terças, às quintas, sábado, reunião da mocidade, domingo de manhã, escola bíblica dominical. Não deixe de participar da escola bíblica dominical. E domingo à noite, nós temos o culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Que Deus te abençoe.